Oi pessoal da TV Outshore, meu amigo Fábio Arcanjo, a audiência que também nos assiste pela internet. Estamos aqui mais uma quarta-feira à distância para fazer o nosso bate-papo com a diversidade, para fazer a nossa conversa sobre o comportamento humano. E essa semana a gente não poderia deixar batido que logo no domingo, foi dia 17 de maio, que é o Dia Mundial da Luta contra a Homofobia, né? Apesar que essa data é uma data que ela significa um pouco mais do que só contra a homofobia. Também ela se estende a toda a comunidade LGBT, com questão de transfobia, lesbofobia e aí por diante. É que na verdade hoje a gente tem um monte de siglas, um monte de denominações para as pessoas que fazem parte da diversidade. Só que o importante é entender que a partir do dia 17 de maio, né, é assim, de uma forma geral, a gente tem que começar a refletir sobre como que é encarada a questão de ser homossexual, de ser uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente do hétero, de ser não hétero e aí por diante. Ou seja, existem pessoas diferentes. Então a gente tem que celebrar a diferença e parar de querer converter as pessoas, de querer transformar as pessoas em uma coisa só pasteurizada. Até porque, como eu sempre falo, as pessoas falam muito sobre a questão do homossexual versus o hétero, né? Da lésbica versus o hétero, do gay versus o hétero. E não existe essa guerra, esse conflito, né? Não existe essa disputa, né? Ninguém quer transformar um hétero em homossexual, ou em lésbico, ou em bissexual. Não existe essa transformação, não existem lados, né? O que existe são pessoas diferentes, que têm vontades, desejos, anseios diferentes. E ao mesmo tempo, elas também têm muitas coisas em igual. Então, todas as pessoas elas são iguais em algumas coisas, diferentes em outras coisas. E a gente tem que celebrar essa diferença, a gente tem que entender essa diferença. E essa data do dia 17 de maio, ela não é só importante para a comunidade LGBT, ela também é importante para os heterossexuais, porque, na verdade, todo homossexual, todo LGBT, nasceu a partir de um relacionamento ou de uma relação tecnicamente heterossexual. Então, a gente tem que celebrar também a questão das pessoas heterossexuais que apoiam a causa LGBT. Essas pessoas não podem ficar excluídas. Então, aqueles que são heterossexuais, que apoiam as causas, apoiam as demandas, que vêm trabalhar com a diversidade, eles são muito importantes para a gente manter a diversidade. Até porque se tivesse só homossexual no mundo, não existiria diversidade, né? Assim como se existisse só hétero, também não teria diversidade. Então os heterossexuais também fazem parte da diversidade. E a gente tem que começar a incluir essas pessoas dentro do movimento de uma forma bacana, de uma forma que elas se sintam à vontade. Às vezes eu vejo muita hostilização. E até entendo, porque a pessoa sofreu tanto preconceito que ela acaba querendo uma distância, né? Ela acaba ficando um pouco mais ressabiada, né? Com uma pessoa que é hétero, às vezes que é cristã, que vem se aproxima e fala: opa, esse daí quer me converter, quer encher minha paciência, quer dizer que eu estou errado, vai tacar na minha cara que eu vou pro inferno. Essas coisas que a gente infelizmente ouve por aí e o pessoal continua falando, infelizmente. Só que existem muitas pessoas que podem ser cristãs ou não importa, e podem ser de qualquer religião, mas que têm caráter, e que têm vergonha na cara, e que têm decência, e que entendem uma coisa chamada ciência. E a ciência até hoje provou que não existe nada de errado em ser LGBT. Né? Muito pelo contrário, né? Que é algo que também existe em outras espécies, né? Que é algo que existe de uma forma natural, e que não é um traço de caráter, é uma característica que a pessoa tem, que ela não pode mudar, via de regra, ela pode até esconder, pode tentar omitir, pode se anular, né? Mas ela vai ser infeliz se ela fizer isso, né? Porque ela não vai estar realizando os seus verdadeiros desejos, né? E aí é o que eu falo, você prefere uma pessoa verdadeira que seja LGBT ou um falso hétero? Né? Um termo até besta, né? Que eu acabei de inventar agora, né? Um falso hétero, né? Então o que você... eu sou falso hétero. Eu faço de conta que eu sou hétero para agradar a sociedade, mas eu não sou, né? Na verdade eu quero outra coisa, mas eu até faço escondido, mas eu não sou. Mas para os outros eu sou hétero. Então isso é muito desagradável. Até mesmo para quem é hétero. Porque você imagine a coitada de uma moça que casa com um cara e esse cara gosta de caras. Essa moça vai ser enganada a vida inteira, ela vai ter um amor pela metade, falso, né? Isso é justo também? Então, para os heterossexuais é muito importante que os LGBTs estejam seguros, até para que eles vivam melhor.
né, para que não tenha esse tipo de coisa, né, que é muito desagradável, né, a pessoa está num casamento sem amor, frio e de repente só de fachada, né, a pessoa ser usada para fazer de conta que a pessoa é heterossexual, mas está sendo usada, né? A gente vê o caso, por exemplo, do Gugu, olha a palhaçada que surgiu em cima disso, só porque o Gugu não assumiu a sua relação. Se tivesse assumido, era menos sofrimento para toda a família, dos dois lados, né? Mas ele não assumiu, não deixou a coisa clara, por medo, né, de perder a fama. E é bobagem, porque uma pessoa como o Gugu não ia perder jamais a fama, né, com o dinheiro todo que ele tinha. Você acha que ele precisava de mais alguma coisa? Ele precisava da aceitação da sociedade? Infelizmente, na cabeça dele, sim. Né? E aí teve que, de certa forma, enganar todo mundo. Quer dizer, enganar todo mundo entre aspas, né? Porque eu, pra mim, nunca ninguém me enganou, né? Eu saí desde criança, olho pro Gugu e falo, né? Esse Gugu é bonitinho, ele não tem cara de ser hétero, não. Né? Mas até então, a opinião das pessoas também é algo que é delas. Né? O que importa realmente é como, por exemplo, o Gugu se sentia. E a forma como a gente trata a questão LGBT, ela é importante para que as pessoas se sintam mais à vontade para se assumir, para serem felizes, para não sair enganando os outros, né, como o Gugu fez, né, e aí por diante. Então a gente tem que começar a repensar tudo isso. E o que fica para nós é o seguinte, quando a gente tem uma data como essa de combate à homofobia e aí por diante, as pessoas saem às vezes numa militância um pouco violenta, né, criticando, apontando as coisas erradas que são feitas. Eu acho que hoje a gente tem que pensar nas coisas boas que são feitas um pouco para nós, no sentido geral, né? Por exemplo, a liberação da doação de sangue por pessoas da diversidade é uma coisa muito importante para todos, porque quem vai receber esse sangue não necessariamente é um homossexual, é uma lésbica, é um bissexual. Quem vai receber esse sangue é uma pessoa que precisa, que em sua maioria pode ser heterossexual, né? Porque, afinal de contas, ninguém coloca lá, olha, esse sangue é para tal, esse sangue é para fulano. A gente doa o sangue e aí o sangue é utilizado por quem precisa. Então, eu acho que a gente tem que começar a ver as bobagens que foram praticadas no passado e começar a transformar. E não tem essa de o mundo é assim mesmo e as pessoas sempre tiveram preconceitos. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar pela educação, pela consciência. E eu acho que mais do que nunca, né, na fase que nós estamos passando no mundo, a ciência tem que nos guiar um pouco mais. Ah, mas é a religião. A religião guia a gente espiritualmente, né? Ela traz pra gente um conforto no plano espiritual. Até ela pode trazer cura, sim, mas uma cura espiritual. Agora, na hora que você tem uma dor de cabeça, às vezes não adianta rezar uma Ave Maria e o Pai Nosso, não. Às vezes a gente tem que tomar um remedinho que foi testado, que foi aprovado pela ciência, né? A hora que você vai para o hospital, apesar da sua fé, também é importante que o médico tenha estudado e saiba o que está fazendo com você. Né? Porque não pode receber uma iluminação na hora e falar, eu vou fazer o que eu quero. Ah, mas existem cirurgias espirituais. Sim, existe um monte de coisa, gente. Existe um monte de coisa, existe um monte de mistérios na nossa vida. Mas o que a gente não pode deixar é de pensar que se Deus criou tudo que existe, Deus também criou os cientistas, Deus também criou todos os LGBTs, né? Então, se Deus que criou, a gente também não tem que questionar. A gente tem que estar um pouco mais aberto para aceitar e para trazer para a nossa vida isso, né? Então, esse é o nosso recado de hoje. Eu espero que você pense essa semana, esse mês, né, um pouco mais sobre a questão das pessoas, da diversidade que você conhece, como você trata elas, e até pense como essas pessoas são corajosas de assumir o seu posicionamento diante de um mundo que ainda acaba sendo tão hostil, né, que acaba sendo olhando de rabo de olho às vezes para as pessoas, né? Mesmo aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, isso acontece. Eu imagino que cidades do interior às vezes seja até um pouco mais complicado, porque as pessoas às vezes têm uma tendência a serem um pouco mais conservadoras, né, a questão da tradição, né? Mas se a gente for pensar bem, o que é tradição? É algo criado pelas pessoas, né, para preservar os seus valores. Então você pode ter uma tradição também de respeitar a diversidade, que eu acho que é uma tradição muito boa para a gente plantar, né? Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês e até a próxima.